dia mais uma vez. Bom dia para você que está aqui comigo ao vivo. Bom dia para você que vai assistir essa live, porque ela vai ficar gravada e aí vai ficar disponível lá no nosso canal do YouTube. Bom dia para quem está chegando. Pode pegar o seu chazinho que a gente já vai começar o nosso tema. Hoje a gente vai fazer a terceira parte desse assunto, então não espere ter câncer para levar uma vida com mais calma e com mais alma. A gente dividiu esse assunto em 3 partes e hoje é a terceira parte. Eu acredito que essa semana eu já consiga subir as 2 lives dos domingos passados. Bom dia, Alice, tudo bem? Feliz de saber que você está aqui. Quanto tempo, né? Então tá bom, seja muito bem-vinda. Aperta esse aviãozinho aí e manda para todo mundo. Manda um beijo para sua mãe, por favor. Nas lives anteriores, a gente começou a desenhar um caminho para ter uma vida com mais calma e com mais alma, né? A gente não precisa esperar o nosso corpo dar sinais de falha para que a gente consiga parar para fazer isso, né? Então, encerrando esse tema, então o que a gente já falou, né? Então a gente falou de vida urgente, que é aquela vida desesperada em que a gente faz tudo na correria e a gente não vive o que a gente está fazendo, a gente simplesmente faz. Nós falamos também sobre as emoções descompensadas, porque quando a gente está vivendo uma vida urgente, é óbvio que as nossas emoções elas saem completamente do controle, se é que dá para fazer um controle sobre elas, mas a gente realmente perde aí o fio das coisas. A gente falou sobre as nossas escolhas diante de ter uma vida nessa urgência, né? Então, está nas nossas mãos fazer escolhas para ter uma vida com mais leveza e com mais calma. Falamos na semana passada sobre impaciência, das nossas frustrações também, e falamos sobre os ciclos da vida. A nossa vida ela é cíclica, cada um de nós aqui está vivendo um momento de vida, então eu preciso entender que momento é esse que eu estou vivendo e diante disso fazer escolhas, né? Então às vezes a gente quer levar uma vida que não cabe para o nosso momento, né? Então se você tem criança muito pequenininha ou se você está numa fase de final de mestrado, ritmos diferentes que a gente tem e que a gente precisa pausar, né? Entender que ritmo que nós estamos para dar continuidade. E hoje a gente vai falar sobre o que é preciso ter e o que é preciso não fazer para ter uma vida com mais calma. Então a gente vai dar uma cavucada aí mais um pouquinho, dar mais uma cutucada nas nossas questões, para que a gente gere essa reflexão. E a minha proposta aqui para você é que você pegue esses conteúdos, tem mais de 15 horas já de conteúdo só sobre esses assuntos. A gente já vem há muitos domingos aí, desde março, conversando sobre diversos assuntos da nossa parte de saúde, desenvolvimento, da nossa espiritualidade, de como manter equilíbrio aí na nossa mente, no nosso corpo físico, nos nossos corpos energéticos, na nossa saúde mental e emocional. Então, a cada domingo a gente vai discorrer de um assunto, e então fica comigo, porque se você não pode, às vezes, pagar um processo de desenvolvimento nesse momento, esse conteúdo que já tem disponível, ele já te dá um norte ali, um direcionamento para o que você precisa. Por onde você pode começar, né? E aí no final a gente sempre tem uma prática de respiração consciente. E hoje a gente vai ter também com visualização para ajudar a gente a se alinhar. E aí essa prática você pode fazer todos os dias, 2 vezes ao dia, de acordo com a sua necessidade, tá bom? Então, reforçando, a live fica salva lá no canal do YouTube da Conectado Life. Para você acessar o canal, você entra no YouTube, coloca Conectado Life lá na lupa, entra no canal, salva, ativa notificações, que toda vez que subir um vídeo você recebe. E a gente vai começar falando sobre o que é preciso ter para que a gente consiga ter uma vida com mais calma e com mais alma. E a primeira coisa que a gente precisa ter é clareza.
E esse assunto, clareza, para mim foi um desafio, para a maioria dos meus clientes é um desafio, porque quando você começa a fazer questionamentos, a pessoa não sabe aonde ela quer chegar, aonde ela quer ir. Ela só sabe que o momento presente dela tá horrível, tá ruim, mas ela não sabe o que ela quer. Então eu falo sempre que a clareza é você acender uma luz. Quando a gente acende uma luz, ela vai, dependendo da intensidade dessa luz, ela vai ou iluminar a sala inteira, ou às vezes ela só vai conseguir clarear o teu pé. Então tem uma carta, né, do tarô que é acho que se eu não me engano, acho que é do ancião, que ele acende a luz, a lamparina, e ela só consegue iluminar o pé. Então você só consegue iluminar onde você tá e o teu próximo passo. O restante você não consegue ver, porque tá muito escuro. Então imagina que você está num quarto escuro e de repente você acende uma vela. Vai clarear mais próximo da onde você tá, mas o resto do ambiente ainda vai continuar uma penumbra. Quando a gente começa a acender essa luz para nós, fica claro, vai clareando as ideias e a gente vai começando a olhar primeiro o que está mais próximo da gente, e depois a gente consegue olhar o que está mais distante. Então, esse tá próximo, às vezes é o que está acontecendo com a tua saúde, às vezes esse mais próximo é o que está acontecendo no seu relacionamento de casal, ou com os seus filhos, ou no seu trabalho. São aquelas relações bem perto da gente, com os nossos pais. Então, acender a luz nessas relações. Eu preciso ter clareza do que está acontecendo aqui, ó, bem pertinho de mim. Se eu não conseguir fazer isso, muito provavelmente eu vou gastar energia e vou ter que ficar correndo atrás do rabo como se fosse buscando respostas. Eu quero respostas. Só que às vezes essas respostas elas não estão aqui. Elas estão aqui, então por isso que eu falo, a luzinha vai ficar mais perto da gente nesse momento. E quando a gente fala de acender essa luz, eu vou olhar para o autoconhecimento, e eu gosto muito de chamar autoconhecimento vida real, né? Por quê? Toda vez que a gente vai trabalhar sobre este tema, as pessoas acreditam que é um gratiluz, né? Que é um, ai, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Não, para eu chegar na hora que eu começo a pôr essa luz e começo a ter clareza, eu vejo que não tá tudo bem. Eu vejo o quanto eu me limitei, eu percebo o quanto eu abri mão de coisas, às vezes para minha felicidade em prol de outras pessoas, e eu deixei de me olhar, eu deixei de cuidar da minha saúde, eu deixei de cuidar dos meus relacionamentos, eu deixei de cuidar do meu casamento porque eu priorizei outras coisas. Então, quando a gente começa a ter este olhar, a gente começa a se conhecer, né? Então, diante das situações, como é que o meu emocional funciona? Quando eu sou questionada, quando eu me sinto pressionada, quando eu me sinto frustrada, quando eu estou impaciente, como eu reajo a essas questões? Como o meu interno se movimenta diante dessas questões? Então, eu começo a parar e anotar essas coisas, né? Então, eu funciono assim, eu penso desse jeito, diante daquilo eu reajo dessa forma, e aí com isso eu consigo devagarinho ir me conhecendo. E é onde entra o autoconhecimento vida real, porque não é fácil fazer isso. E não é gostoso, não é confortável, não é gostosinho fazer esse tipo de coisa. Porque dói. Dói mesmo. Então, eu falo que é a fase de você olhar para suas feridas. Elas estão ali expostas muitas vezes, e aí você vai escolher qual parte da ferida você vai querer tratar. Que pedaço eu vou tratar? Qual é essa parte que eu vou olhar? Eu vou cuidar, né, com todo o meu amor daquilo ali. E a hora que aquilo estiver cicatrizando, talvez eu tenha condições de começar a movimentar uma outra ferida minha. O que as pessoas querem fazer eu falo que é desenrolar a múmia toda de uma vez, deixar tudo exposto, só que você não dá conta de sustentar um movimento desse. Porque à medida com que você vai tirando essas ataduras e começa a olhar para essa ferida, dói, arde, né? Então, não é só porque tá ardendo
que vai resolver rápido, né? Quando a gente é criança cai, se arder já sarou. E não é bem assim quando a gente fala de questões emocionais, né? É o nosso emocional que movimenta a gente. Então, eu preciso muitas vezes reconhecer essas coisas, reconhecer, concordar com muitas coisas da forma como foi, e aí a gente vai entrar na questão do perdão, do auto-perdão, principalmente. E aqui o auto-perdão é pra gente, tá? É um perdão individual, não é perdoar pessoas em volta, é em relação a você. Você se perdoar por ter perdido tempo, por não ter feito o que deveria ter sido feito. E hoje você consegue reconhecer isso. Lá na época não. Então tá tudo bem. Hoje você consegue reconhecer que naquela época eu errei, né? Fiz M lá naquela época. E ok, cheguei até aqui. E o que eu faço agora, olhando lá na frente, na semana passada a gente falou, né, de balançar debaixo da árvore que você mesmo plantou, é exatamente isso, onde é que você quer estar. Que árvore que você quer comer do fruto lá na frente. Se você plantar hoje, começar a fazer esse movimento hoje. Independente da idade que você tenha, da idade, do momento de vida que a gente está atravessando, nunca é tarde para fazer esse movimento. E aí, a gente, dentro disso, né, dentro dessa escolha de trazer essa clareza, de escolher, a gente diz um sim para o nosso coração. Quando a gente fala sim para o coração, as pessoas romantizam isso, né? Acha que vai ser aquele amor. Não, quando a gente fala sim para o coração, é a gente pegar um grande espelho e se olhar. Quando a gente pega esse espelho e se olha, muitas vezes a gente vai ver aquilo que é feio, que é muito feio, mas que a gente levou uma vida escondendo. Por quê? Porque a gente não queria passar essa imagem de feio para fora. Então a gente pegou essa imagem de feio e foi trazendo o quê? Para dentro. E isso foi crescendo dentro da gente. E aí, num determinado momento, a gente não dá conta de sustentar isso, né? Não dá conta de manter isso. E aí é onde é hora de você parar. E quando a gente fala assim pro coração, saia da imagem do órgão físico coração e olhem para essa caixa aonde habita a sua centelha divina, aonde está a sua luz interna, aonde está a sua porção divina, criativa, aquela sua parte merecedora de estar vivendo esse momento aqui nesse planeta, nessa oportunidade. Ele fica nessa caixinha aí dentro do coração. Então, quando você diz sim para que isso venha para fora. Você diz sim para concordar com os comportamentos e com os hábitos que você tem hoje, mas que você pode mudar se você assim desejar. Ninguém diz que é fácil, mas é possível. E aí a gente entra nas questões, né? Então, quando a gente fala assim para o coração, a gente vai acessar um lugar aonde a gente começa a olhar para os nossos valores. Valor é aquilo que eu acredito e que me move a minha vida. Eu faço escolhas partindo desses valores. E eu deixo para vocês aqui o primeiro exercício desse domingo, que é que você escreva os seus valores. O que é importante para você? Então, para mim, o primeiro valor que é liberdade. Então, se para mim é liberdade, valor, tudo aquilo, todas as escolhas que eu precisar tomar, se não respeitar este primeiro valor, eu já não vou aceitar. Eu já rejeito num primeiro momento. Não quer dizer que eu não vou fazer. Eu vou repensar muito, porque tem esse valor envolvido. Depois deste valor, liberdade, em família. Então, se as escolhas que eu tiver que fazer não respeitar esses valores, família, liberdade, espiritualidade, conexão, leveza, alegria, que são abundância, que são valores que para mim me movem. As escolhas que eu faço, para aquilo que eu digo sim, para os projetos que eu entro, para o trabalho que eu vou fazer, tudo isso tem esses valores envolvidos. Então, se esses valores não estão claros para mim,
eu faço escolha, aí quando eu chego lá, ai, me arrependo, ai, foi ruim. Falo sim. A Di tá perguntando, né, para falar um pouquinho da diferença de valor e crença. Eu falo sim, tá? Isso aí dá um curso, tá? Valor, dentro do trabalho da parte de desenvolvimento humano, a gente tem 2 atendimentos que a gente só trabalha valores e crenças, né? Porque existem os valores que eu trago, né? Então, honestidade, Deus, universo, dependendo daquilo que você, do contexto onde você está inserido. E quando você vai ficando mais adulto, né, você vai vendo que tem valores que você traz, às vezes da família, que não cabe para o teu momento presente. Alguns valores eu mudei ao longo do tempo, outros valores eu não mexi. Por exemplo, honestidade é um valor que eu trago de família, né? De ser correto, de ser justo. Isso é uma coisa que a gente traz. E isso não mudou. Mas eu tinha valores, por exemplo, para questões materiais, por exemplo. Era importante ter a cortina do ano, era importante ter determinadas coisas. E eu, às vezes eu atendo o cliente em que os valores dela não tá claro. Em que os valores dela ainda tá no externo. Então ela precisa estar com a pele perfeita, com o corpo perfeito. Então ela gasta uma grana, ela gasta tempo com academia, investe em produtos e tal. Só que no final das contas, quando ela vai olhar, ela só quer ser aceita. Então ela traz um valor de estética externa muito grande, porque ela quer mostrar que ela tá muito bem. Mas por dentro ela tá em frangalhos, mas isso para ela é um valor. Então ela precisa entender que valor que ela tem e se esse valor está encaixando com o momento de vida que ela está levando. Quando a gente fala de crenças, é aquilo que a gente acredita como verdade, é a sua verdade. Então a gente vem de criança com crenças familiares também, religiosas e tudo mais. E aí em algum momento você começa a duvidar dessa crença. E aí, eu sempre falo, né, na programação neurolinguística, quando a gente duvida de uma crença, é o primeiro passo para essa crença ser transformada. Então, de repente, a sua família tem uma crença em relação a dinheiro, uma crença em relação a relacionamento, casamento, porque você vem de uma linhagem de mulheres que não foram felizes nos seus relacionamentos. Então, você traz isso junto com você e você acredita que realmente não é possível ter um relacionamento que dê certo, um casamento que dê certo, porque todas as mulheres da sua família não tiveram isso. Então, é uma crença? É, porque você, apesar de fazer parte desse sistema, você é individual, você é outra pessoa e você pode ter um destino diferente. Então, é uma escolha, a mesma coisa uma doença que a família toda traz. Crença é o que está mais enraizado, exatamente. É o que está ali. E aí, olha só, né? Crença tá enraizado. Abrindo um parênteses aqui no assunto, né? Se a crença tá enraizada, ela vem aonde? Lá na minha ancestralidade. E às vezes eu ter que romper com uma crença é ter que ir contra aquilo que foi imposto por essa ancestralidade. E aí a gente traz aquela crença do honrar. Eu preciso honrar. E aí a gente começa a ter que desmistificar e separar. Percebe que o assunto é profundo, não dá para tratar aqui numa live, né? Precisa ser feito sim um trabalho individual para que a gente consiga olhar para isso, tá? Mas é mais ou menos essa a diferença entre crenças e valores. Então, assim, faz a sua lista de crenças, de valores e o que é importante para você nesse momento. Então, se para você essa lista de valores, e aí detalhe, né? A gente tem nem todos os valores são positivos. Por exemplo, tem pessoas que têm valor de carência. É um valor. Só que a gente fala que em vez de ser um valor que leva ela, que impulsiona, é um valor que paralisa. Porque se ela traz uma carência e carência para ela é valor, ela não sabe que carência é valor, ela tem a carência. Quando a gente começa a mapear isso, a pessoa identifica que a carência dela é um valor e ela é movida por esse valor que é a carência.
Então, o que que acontece? Quando isso se mostra, a pessoa fala: caramba, por isso que eu quis ficar naquele relacionamento, por isso que eu precisava daquele trabalho onde as pessoas me bajulavam. Eu não era feliz naquele trabalho, mas eu precisava daquilo para alimentar este meu valor, que é carência. Nossa, eu aceito ser tratada dessa forma, daquela forma, por quê? Porque eu preciso ter essa carência alimentada. Isso também é um valor. E a gente fala que não é um valor positivo, mas é um valor que faz parte. Então, fazer essa lista de valores, geralmente as pessoas vão olhar para o que é comum e para o que é bonitinho e o que é aceito diante de todo mundo. E na verdade não, né? Então, controle também é um valor, né? Então, ser controlador é um valor. Por quê? Porque você quer sempre ter o controle diante das situações e das pessoas, e você quer controlar o tempo, controlar o passo do outro, controlar as respostas que vão vir, os feedbacks que vão chegar, e a gente não consegue fazer isso. Então, mapeando os seus valores, a gente consegue direcionar. E aí você consegue ver quais são os valores que te impulsionam e quais são os valores que te atrasam, tá? Só que para fazer isso, né, quando a gente consegue fazer essa lista de valores, a gente vai chegar num ponto que eu chamo de vida essencial. O essencial é aquilo que a gente não pode ficar sem, tipo oxigênio, né? Não podemos ficar sem, porque senão a gente morre. E o essencial, ele precisa ser também mapeado, para que eu consiga ter uma vida com mais leveza e mais calma, e viver com mais alma dentro daquilo que eu faço. Então, o que é vida essencial? O que não pode faltar na sua vida? O que você não pode deixar de ter ali com você? E quando a gente fala ter, né, as pessoas pensam sempre em coisas que dá para comprar. Olha esse ter naquilo que você não pode, que o dinheiro não pode comprar, né? Então, esse essencial são coisas que o dinheiro não compra. Porque para algumas pessoas é essencial só olhar para o dinheiro. Só que o dinheiro, ele é uma energia, né? Ele é o movimento das coisas. Ele vem e vai, é troca. Você recebe, você entrega algo, recebe de volta. No que você recebe, você passa isso para frente. Essa pessoa passa adiante e isso circula, né? Vai circulando. Esse é o trabalho, né? Dinheiro, ele é um movimento, ele vai fazer parte. E as pessoas olham para ele como ele é essencial, sim. Só que as pessoas fazem escolhas baseadas nele, muitas vezes, né? Então, você não coloca o dinheiro na caixa onde ele tem que ficar. Às vezes você põe o valor, o dinheiro na caixinha que não é para estar. A mesma coisa a família. A caixinha da família tem a caixinha dela. E às vezes a caixinha da família está misturada com outra coisa. Então, busque aí na sua lista de valores o que de fato é essencial para você, né? Então, essencial é acordar pela manhã e dar tempo de eu me conectar. Para mim isso é essencial. Então, às vezes eu tenho que abrir mão de dormir mais um pouco, eu tenho que acordar mais cedo que todo mundo, né? Então, são escolhas que eu faço muito consciente de que eu vou ter que abrir mão de alguma coisa para acessar esse essencial, que é essencial para mim. Às vezes eu vou ter que dizer não para ter esse essencial na minha vida. Eu vou ter que dizer não para algumas pessoas, não para algumas oportunidades, porque tudo é uma oportunidade, mas nem toda oportunidade é para mim. Então a gente cresce com esta crença de que a gente tem que aceitar todas as oportunidades. Tudo é oportunidade, mas será que essa oportunidade é para mim? Então, se eu não estiver alinhado com os meus valores, com o que é essencial para minha vida e ter clareza, eu vou pegar qualquer oportunidade que chega. E conforme eu vou vivendo a oportunidade, eu vou vendo que ela não era para mim. É uma oportunidade, mas não é para mim. Então, esse autoconhecimento da vida real que a gente vem falando, que a gente falou lá no início, é exatamente para que você consiga fazer essa escolha. E aí a gente vai falar de coragem, né?
Porque para dar estes passos, você vai ter que acessar a coragem, que é esse ímpeto de fazer, essa vontade de fazer, né? Então, quando a gente tá nessa coragem, a gente caminha, independente do lugar que eu vou estar, independente do que eu vou estar fazendo, eu vou acessar essa coragem que tá dentro de mim. Essa coragem, ela é minha e ninguém vai me dar. É eu que vou ter que encontrar com ela. Então, quando a gente acessa essa coragem, a gente sabe, ai, lindo, bom dia, aqui é bom dia, aí já é boa tarde, né? Quando a gente encontra essa coragem dentro da gente, a gente consegue dizer não para aquela pessoa que tem uma baita importância para nossa vida. Por quê? Porque a gente acessou aquele valor que é nosso. Ninguém vai preencher isso. E quando eu começo a caminhar com essa coragem, eu sei que eu vou cair. Por quê? Porque vai ter um momento dessa caminhada que eu já começo a me achar e me sentir. Bom dia, Irene, tudo bem? Seja bem-vinda, que saudade, viu? Então a gente começa a perceber que essa coragem ela é minha e que eu sei que esse caminhar desse autoconhecimento da vida real vai ter queda, vai ter dor, vai ralar joelho. Ralou o joelho, passa lá, faz o curativo e continua. O problema é que a gente senta naquele lugar da vítima e quando a gente vê que a casquinha tá fazendo, a gente vai lá e arranca. E aí a gente volta pro padrão antigo de novo. Então, assim, quando você volta, cai de novo no padrão antigo, porque como ele é familiar, é muito mais fácil eu voltar para ele. Quando isso acontece, é mais fácil você levantar, sacode a poeira e continua. Porque você já passou por ali. Então, quando eu começo a fazer essa caminhada de levar uma vida com mais calma, com mais alma, eu vou saber que esse meu levantar, esse meu impulso, ok, a queda vai fazer parte. E eu consigo continuar a partir dali, tá? Então, assim, vai haver quedas e vão haver falhas. O ser humano é falho, somos assim, né? Então, a gente ainda se prende por questões que já poderíamos ter... Ah, deixa pra lá. A gente ainda se prende muito nisso, então às vezes isso atrasa o nosso caminhar. Então quando você percebe que é um atraso, você vai lá e tira da mochila aquilo que tá pesando e continua com a sua mochila e segue. Só que entendam que é uma ação de coragem que é individual, ninguém vai vir tirar o seu peso. Você que vai ter que identificar e tirar. Você vai ter que perceber o que faz sentido para você, o que não faz mais e deixar de lado e continuar. Então, quando você tem aquela clareza lá do comecinho da nossa live que a gente começou a falar sobre essa clareza, eu não me sinto culpada de pegar este objeto, tirar da mochila e continuar caminhando sem ele. Porque ele não está nos meus valores, ele não é essencial para mim e não faz parte da minha vida. Então, ok, eu sigo. Simples assim, gente. Claro que no dia a dia, isso vai demandar o quê? Desconforto, né? Eu vou ter que, às vezes, me posicionar com algumas pessoas. E isso é um saco de fazer. Por quê? Porque desgasta. E a gente não quer ter que passar... como a gente passou uma vida, né? Colocando a máscara da boazinha. Quando eu tenho que tirar essa máscara e mostrar quem eu sou, de verdade, aí as pessoas não vão gostar de mim. E aí a gente volta lá para aquele valor de ser aceito, né? De carência, que eu preciso agradar o tempo todo. Então, realmente, enquanto você fica carregando esses papéis, você não consegue levar essa vida com leveza que você tanto quer, que você tanto busca, mas que ainda tem um monte de coisas na sua frente que você vai precisar movimentar, afastar, né? Para você conseguir caminhar. E aí, dentro disso, você vai acessar o quê? Todo o processo de aprendizado. Então, quando eu entro nesse processo de aprendizado, eu consigo olhar para a minha história, para a minha jornada e, ok, o que eu aprendi com aquilo ali? Foi uma bosta, mas o que eu aprendi? Foi uma M, me separei, perdi aquela oportunidade de trabalho, saí daquele trabalho que eu gostava, né? Aquele relacionamento acabou, fiquei doente, tá, e aí eu aprendi o que com isso? O que esse evento me ensinou?
E a partir disso, eu sigo. A partir desse aprendizado, eu sigo. Então, a gente fala muito na programação neurolinguística, né, na PNL, de que não existe... tudo é feedback. Tudo vai ser sempre feedback. E tudo aquilo que você faz, lá no fundo, tem uma intenção positiva por trás daquilo que você fez, por pior que seja. Porque no fundo, você queria algo diferente, você queria algo bom para você. Mas você não conseguiu acessar por algum motivo. Então agora que você tem mais clareza, você consegue escolher melhor, você segue de uma forma diferente. E aí a gente vai começar a olhar o quê? Quando eu consigo alinhar tudo isso, eu começo a ter uma saúde mais equilibrada, né? Então, o que é uma vida em equilíbrio? A gente já falou aqui que os pilares da nossa vida. Então, a gente tem a nossa saúde física, a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional e espiritual. Tudo isso faz parte da gente. Eu não consigo movimentar uma coisa só. Porque se a minha saúde física melhora, consequentemente disso, eu vou ter mais disposição. Então, aquele meu momento de marasmo, de ficar mais triste, ele diminui, porque eu tenho vontade de fazer as coisas, eu tenho mais impulso. Então, provavelmente, meus hormônios estão circulando melhor. Provavelmente, meus hormônios estão mais equilibrados. Então, eu consigo fazer lá o meu momento de oração, de manhã, à noite, eu consigo me conectar com a minha espiritualidade, com aquilo que eu acredito e faz sentido, com essa força maior que me move, que na hora que eu tô no maior perrengue, é para essa força que é nessa força que eu ancoro para conseguir sair daquela situação. É aquela corda que tá lá pendurada do lado e eu não enxergo, e na hora que eu paro um pouquinho, me conecto, eu consigo acessar esse equilíbrio e eu seguro nessa corda, eu tenho força para subir. Eu sempre falo, né? Por mais, eu sempre falo, o fundo do poço, ele tem mola. Só que às vezes a gente não acha a mola. A corda para sair do fundo do poço, ela tá o tempo todo ali. Ela tá o tempo todo ali. Para todo o poço de todo mundo aqui. O que me faz pegar na corda e começar a subir? O que precisa acontecer de fato concreto para eu poder segurar nessa bendita dessa corda e ter força para poder subir? Alguma coisa vai acontecer na sua vida para que você consiga fazer isso. A corda tá lá. O que às vezes a gente quer é que a pessoa entre no poço, põe a gente nas costas e tire a gente de lá. Isso não vai acontecer. Não é assim que funciona a vida aqui. Neste plano não é assim. Cada um vai ter que subir na sua corda. Então, quanto mais peso eu ponho na minha mochila, mais difícil fica a subida. Se eu entender isso, fica fácil eu soltar também aquilo que está pesando. Então, para eu equilibrar e ter essa leveza e essa calma para viver, eu preciso olhar para essas coisas que estão na minha mochila, que podem estar me pesando. E aí a gente vai pensar no investimento. Então, você vai investir em você, você vai investir em conhecimento. Então, você estar aqui, você está investindo seu tempo. Você está gastando R$0, zero dinheirinhos para estar aqui. Porque aqui a gente tem... Tá muito chique essa live, que tá super internacional. A gente tem várias moedas aqui. A gente tem euro, nós temos libra, temos reais presentes nessa live. Então, quanto dinheirinho você está investindo? Quantos dinheiros você investe no teu desenvolvimento? Quanto aqui você está investindo o seu tempo? Todo domingo, às 9h39 da manhã, você pode ligar lá no seu Instagram e acompanhar um conteúdo que pode te ajudar no momento que você está atravessando. Quanto custa? O seu tempo, a sua atenção. Então, assim, quanto você está investindo em você? Aí você vai lá e investe numa terapia, você investe numa sessão de desenvolvimento, você investe num livro que você compra, você investe num curso que você faz, que vai te ajudar. Você paga a sua terapia semanal, mensal, quinzenal, seja lá que forma de terapia que você faz. Aí você faz uma sessão de reiki, você vai ali, paga um tarô, paga para uma pessoa ler um oráculo para você, você faz um mapa astral, mapa cabalístico, seja lá o que for. Mas você investe, então você faz um movimento. Se você investir, se você pagar,
Se você fizer um movimento de entrega, você recebe. E às vezes a gente está numa posição que a gente só quer receber. A gente só quer. Quando a gente está nesse movimento de só quer, a gente está em desequilíbrio com o universo. E desequilíbrio com o todo, porque é troca. A única relação que é de receber é a relação de quando a gente é criança lá, nossos pais, que a gente recebe. Que nossos pais dão tudo que pode e o que tem, na medida que eles conseguem pra gente. Aí quando eu me torno adulto, eles não têm que me dar mais nada. Então, enquanto eu ainda estou lá na posição de criança, reivindicando alguma coisa do meu chefe, do governo, do meu casamento, dos meus filhos, eu estou exigindo que as pessoas me deem atenção, carinho, que me papariquem e tal. Enquanto eu estou nessa posição de querer, eu não estou na posição do adulto, eu estou na criança querendo, do pai e da mãe. Então, saia dessa posição de querer, venha para a posição de adulto, e seja lá o que você quer na vida, é você que tem que buscar, porque ninguém vai te trazer. A gente cocria com o universo. Eu faço a minha parte, o universo faz a parte dele. Você está fazendo a sua parte? Porque se você não tiver, não vai chegar. Não vai chegar. Então, assim, as coisas vão acontecendo para que você acorde, movimente isso, tá? Então, assim, o quanto você vai investir nisso? O quanto você vai investir no seu negócio, se você for empreendedor? Se você for, eu falo, né? Você é o CEO da sua MEI aqui no Brasil. Você tem uma microempresa e você faz tudo sozinho. Você é o administrativo, você é o marketing, você é o pós-venda, você é o pré-venda, você é tudo dentro ali. Você faz tudo, divulga, dá as aulas, dá o curso, faz o atendimento, põe as cartas, lê o livro, faz o grupo de estudo. Tudo é você. Então, quanto você está investindo de tempo para isso também? Tudo é investimento. Então, se eu invisto, eu recolho depois. Se eu vou plantar, eu vou colher. Então, o que você vem plantando? E a gente fala que é o investir em você, no seu trabalho e nos seus negócios. Às vezes, para o teu negócio caminhar mais um pouco, às vezes você vai ter que pagar, se você não sabe fazer, né? Às vezes você vai ter que pagar para alguém fazer o teu site, fazer uma divulgação para você, ou você vai fazer uma parceria. E diante dessas coisas é que vem a troca, né? Então você contrata alguém, faz o teu site, você divulga essa pessoa, o teu site fica bonito, não fica feito de qualquer jeito, porque se você não sabe fazer e quer economizar, você vai fazer do jeito que você sabe. E às vezes não é a sua expertise fazer site, você não é designer, né? Você não tem essa noção, mas você quer economizar, então você faz tudo. Então perceba se é economia ou se é escassez. Tem uma diferença aí. E aí, o que a gente precisa ter, né? Sonhos. Para ter essa vida com mais calma e alma, eu preciso ter sonhos, eu preciso sonhar. Então, uma das primeiras perguntas que eu faço no atendimento individual, no processo de desenvolvimento, é se você tem sonhos. E se a pessoa não tem, eu falo, põe o pijama então e vai dormir para você poder sonhar. O sonho é uma construção, tudo começa na mente. Então, qualquer projeto que você queira fazer, antes de você trazer ele para o papel e escrever ele tá aqui. Às vezes ele nasce do coração. Se ele nascer do coração, a chance de dar certo é muito maior. Porque você vai ser movido pela alma, né? Você é movido pelo amor de fazer as coisas. E quando a gente é movido pelo amor, o resultado não tem como não vir. Então, movimente-se pelo amor, para você mesmo, e você vai ver que o resultado vem. Não tem como ser diferente. E aí, assim, o sonho é o quê? Ações direcionadas, né? Então, se você tem o sonho de ter uma horta, de ver tudo lindo, mas você mora num apartamento, então, de repente, você tem que começar com um vaso. Um vasinho pequenininho, que é o que cabe na sua área de serviço. Um vasinho que você vai lá e vai plantar salsinha, cebolinha. Ai, mas eu quero um canteiro de 1000 hectares de plantação. Tá, mas você ainda mora no apartamento, você ainda não tem nenhum vasinho, nunca teve uma experiência de plantio, mas você quer ter uma horta gigante. Então, quais são as ações agora para eu ter esta plantação lá na frente?
Talvez eu tenha que mudar de ramo de atividade, talvez eu vou ter que investir em estudos de como manter uma horta, porque eu não sei, todas as plantas que chegam eu mato as plantas todas. Então assim, você nem tem jeito com a planta, nem tem jeito com as ervas, mas você quer. Será que isso está alinhado com você? Tem a ver com você? Ou você está fazendo porque está super na moda ter planta e ter erva, e é super na moda cultivar aquilo e ter, né, o seu tempero em casa? É muito mais saudável? Claro que é. Dá trabalho? Dá. Você vai ter que cuidar. E às vezes a gente quer as coisas prontas, mas a gente não quer o trabalho de fazer, de construir aquilo, né? Então fica difícil. Então a gente trouxe aqui a lista do que a gente precisa ter. Agora a gente vai para a lista do deixar de fazer. Então a lista que a gente trouxe aqui foi grande, né? Das coisas que a gente precisa ter e fazer. Agora, o que eu preciso deixar de fazer? A primeira coisa é rebeldia e resistência. Enquanto a gente ficar lá, fazendo a nossa birra interna ou externa, né? Se rebelando, a gente ainda está na posição da criança, reivindicando. Então, deixe de fazer a birra, solte as resistências e entre nesse fluxo das coisas. Tudo está acontecendo na sua volta. Quando você começa a se conectar, você vai percebendo que as coisas caminham, as pessoas certas chegam, as oportunidades fluem. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui comigo ao vivo, neste momento, já passou por um momento em que ficou dando cabeçada na vida, em alguma área da vida. E a hora que você parou de bater a cabeça, você falou, meu, chega, solta isso aqui. Aí a coisa encaixou. E às vezes encaixa, não é do jeito que tu idealizou. Porque a questão do sonho, você quando desenha ele, não quer dizer que ele vai ter que acontecer exatamente do jeito que você desenhou. No tempo que você quer. Porque tem coisas que não estão no teu controle. Quando você solta isso e se abre ao inesperado, se abre ao desconhecido, há grandes chances das coisas chegarem. Então, quando você está aberto, você está mais atento e você sente se essa é a oportunidade para você. Eu sempre falo, né? Eu tinha uma urgência de responder para as pessoas, né? Eu achava que tinha que responder. Até fiz uma postagem nos stories que a pessoa me manda uma mensagem: oi, tudo bem? Você pode falar? Aí eu levo lá horas depois para dizer que posso. Por quê? Porque antes eu tinha uma certa urgência de tem que estar ali disponível, né? 100% disponível, 100% online, não funciona assim. Então, quando a gente vai botando esses limites para nós, a gente vai entendendo que me manda sua... O que eu falo hoje para todos os meus clientes? Me manda mensagem, em 24 horas eu te respondo. Porque eu sei que dentro de 24 horas eu consigo responder. Nem que seja para responder. Eu vou ouvir seu áudio com calma e vou te responder depois. Mas isso eu vou fazer esse movimento em 24 horas. É um compromisso que eu faço com os meus clientes todos. Por quê? Porque a pessoa que te manda uma mensagem, ela quer uma resposta. Só que essa resposta não é na hora que ela quer. Então, eu aviso para ela que eu vou pensar, que eu vou ver depois, mas eu dou um feedback. Eu não deixo ela no vácuo das coisas. Então, quanto você faz isso com você e com as pessoas? Então, assim, o se rebelar eu não aceito que o mundo é desse jeito. Tá, você pode não aceitar, o mundo vai continuar do jeito que é. Como seria se você pudesse conviver com o mundo do jeito que é? O que você precisa melhorar em você para conseguir conviver com essas pessoas que é difícil, que estão na tua volta? O que eu preciso mudar em mim para conviver melhor contigo? Ou com as pessoas difíceis com quem eu tenho que conviver? Essa é a linha de pensamento que a gente tem que trazer, tá? E aí a gente falou, aí uma outra coisa importante, né, do deixar de fazer é sair da bolha. Sair da bolha é muito interessante. Pensa assim, que bolha é essa? Pode ser a bolha da sua religião, pode ser a bolha do bairro onde você mora, a bolha do clube onde você frequenta, a bolha do trabalho, a bolha daqueles estudos que você só sabe estudar e falar só sobre aquele assunto. Quando você fura a tua bolha e sai,
Existe um universo de coisas acontecendo, de oportunidades na tua volta. E aí você pode se perguntar, por que não ler sobre esse tema? Nunca li sobre isso. Nunca li sobre aquilo. E de repente você vai buscando, aquela resposta que você precisa, que você vem buscando, vem da onde você menos espera. Chega de uma forma diferente. Porque você simplesmente se deu o trabalho de furar a sua bolha. E a gente vive hoje em bolhas, que é um saco isso. Se você não pensa que nem eu, ai, olha, você não serve para ser meu amigo. É um saco isso. Porque você não é obrigado a pensar como eu. O que eu tô trazendo aqui para você de informação são informações da Daniela. Por isso que é importante testar o que eu tô te falando. Testa. Me contesta. Venha discutir comigo o assunto. Eu li aquilo lá, para mim é diferente. Minha experiência foi outra. Então, assim, sair da bolha, você vai ter que testar as coisas que estão te apresentando e que num primeiro momento é novo. Nunca meditei na vida. Tá bom, então, se coloque a experienciar. Ah, mas eu já fiz, não deu certo. Que prática que você fez? Existem infinitas práticas de meditação. Lavar a louça é uma prática. O que é meditação? É atenção plena. É estar com a atenção no que se está fazendo. E não é esvaziar a mente como muitas pessoas pensam que é. Porque não tem como esvaziar a mente. Sinto te dizer, não tem como esvaziar a mente. Então, testa. Vai estudar sobre aquele assunto. Estuda. Confronta, né? Filtra. O que eu estou trazendo aqui é com base no que eu já estudei, no que eu vivi, na experiência que eu tenho com os meus clientes, na minha experiência de vida, na minha bagagem profissional. É isso que eu trago aqui. Então você, com a vivência que você tem, com os filtros que você tem, você vai filtrar o que eu estou te trazendo. Você vai ficar apenas com aquilo que faz sentido. E se não fizer sentido, você descarta. Simples assim, nem vou ficar chateado. Não vou ficar. E se você achar que esse conteúdo não é pra você, não é pra você. Não é esse momento. Talvez nunca será. E tá tudo bem. Não vou ficar chateado com você por isso. As pessoas têm uma tendência, né, de querer que todo mundo goste, né? Jesus não agradou. Quem sou eu para querer agradar a todos, não é mesmo? Então, assim, se nem o avatar Jesus agradou, por que você acha que eu tô aqui para te agradar? Eu trago aqui o conteúdo. Fique com esse conteúdo. Bom dia, Amora! Então, assim, fique com esse conteúdo para você. Veja o que faz sentido. Filtre. Vai estudar. Pegue outras vertentes que falem a mesma coisa, outras linhas que falem a mesma coisa sobre o mesmo assunto. E veja o que faz sentido e acolha o que faz sentido para você. Simples assim. E aí, quando a gente vai fazendo esse trabalho de sair da bolha, a gente precisa também parar de julgar. E esse parar de fazer, então a gente trouxe a lista aqui do que parar de fazer e julgamento é uma delas. Porque o fato de eu não entender e de nunca ter experienciado aquilo não quer dizer que aquilo não seja bom. Pode não ser pra mim. Mas de repente eu posso testar e gostar. E aí qual o problema de eu gostar? Nenhum, né? Então tem assuntos que antes eu tinha criava uma certa distância. Putz, hoje fazem parte da minha vida. Eu amo aquilo. Amo, adoro, não vivo sem. Então entendam que abrir mão do julgamento é eu simplesmente olhar para as coisas como são. Nem bom, nem ruim. É o que é. Pode ser bom nesse momento para mim, num outro momento pode não ser mais. E o fato de não ser mais bom para mim não quer dizer que aquilo ali deixa de ser bom. Só não é para mim. E tá tudo bem. E você continua na sua vida, eu continuo na minha e as coisas continuam caminhando. Eu sei que a gente está vivendo um momento que é difícil de ter essa mentalidade. É verdade. Por quê? Porque as pessoas estão na bolha. Então, fure sua bolha, é meu convite para você neste domingo. Estamos na lua nova, né? Momento bom esse para furar a bolha. E aí, o último recado para você deixar de fazer é não negociar os seus valores.
A gente falou lá no começo da live sobre a sua lista de valores. E a hora que você tiver com eles claro para você, não abra mão deles por ninguém, para ninguém, por nada. Não se venda, não venda seus valores. Então, se o meu valor é liberdade, eu não abro mão dele. Não dá. Porque se eu abrir mão dele, eu não vou conseguir sustentar essa escolha que eu fiz, abrindo mão desse valor. E em algum momento eu vou ter que acabar cedendo. Eu não vou dar conta de sustentar. E quem tá aqui que me conhece bastante tempo sabe que eu tive que abrir mão de vários trabalhos porque eu não dei conta de sustentar, porque aquilo ia contra meus valores. Só que eu demorei, um tempão para entender isso. Precisei vivenciar um monte de coisa para conseguir abrir mão de algumas coisas. Que a gente acha que é mó difícil de abrir mão, que não tem como sair daquilo. E que quando simplesmente você se permite, você solta. Simples assim. E é muito mais fácil do que você pensa. A gente cria na nossa ideia mental, a gente cria milhões de situações. A gente cria ideias. E nem é isso. Não é. Então, assim, nem tudo é o que você pensa, né? E aí, a gente vai encerrar essa live. Já tem quase 1 hora aí. A gente vai fazer a nossa prática de respiração consciente. Hoje a gente vai trabalhar corpo físico. Se alguém quiser mandar alguma pergunta, você tem 30 segundos, que é o tempo de delay, para eu tomar um chá, para a gente iniciar a prática. Tem pergunta? Manda aí. Manda a pergunta, que aí eu já te respondo e a gente entra nessa prática aí. Se não tiver pergunta, a gente vai sem, tá bom? Não tem? Ok, então. Então, assim, para essa prática de hoje é importante que você fique sentado. Já me perguntaram isso no direct, vou até responder aqui nessa live. Ai, por que as práticas têm que ser sentada? Porque eu preciso que você mantenha a sua atenção na sua coluna. Ah, obrigada, Rogério. 9h39, põe o despertador pro domingo, né? Assim você pega no começo, mas vai ficar gravada, fica tranquila. Depois eu ponho lá no YouTube, tá? Tá no canal do YouTube as lives anteriores. O que acontece? Se você ficar deitado, o que ocorre? A sua tendência é soltar o corpo. E quando você solta o corpo, de qualquer jeito, beijos. E se você solta o corpo de qualquer jeito, você perde a percepção dele. Tem práticas que precisam ser no chão, sim, porque a gente tem um objetivo nelas. As sentadas, eu quero que você mantenha a tua coluna alinhada. Eu preciso que esse fluxo, o teu líquor que corre dentro da tua coluna, que sai lá do seu cérebro e vai até a base da sua coluna, precisa estar ereto. Então a coluna tem que estar reta, porque eu quero esse líquido percorrendo essa coluna, vindo de cima e indo até os seus pés. Por isso que a prática sentada, ela é mais poderosa, dependendo do objetivo que você quer. E hoje aqui eu quero que você preste atenção no corpo físico. A gente vai trabalhar as tensões do corpo, tá? Então, senta com a sua coluna reta, fecha seus olhos, deixa suas mãos sobre a sua coxa e você simplesmente abre o peito, desce os ombros, relaxa na postura, inspira pelo nariz, enche o peito de ar, retenha um pouquinho, solta devagar. Então você vai só inspirar e soltar, enchendo o peito e solta o ar. Tenta observar o que é difícil para você nessa postura. Se é mais difícil você manter as costas retas, se é mais difícil manter o peito aberto, manter a cabeça alinhada e com o queixo levemente para dentro. Então, quando você faz esse movimento, você já percebe a sua cervical agir de alguma forma, de forma diferente. Apoie seus pés no chão. Inspira, solta o ar e vai observando como que tá essa postura
Qual é o desafio da postura? Então, imagina que vai descer do alto da sua cabeça uma grande bola de luz dourada que vai escanear o corpo. Então, você permite com que essa bola de luz desça. E à medida com que ela vai passando pela sua testa, pela sua face, pelo seu pescoço, você vai observar se existe pontos de tensão ou contratura muscular, alguma dor. E essa bola de luz vai descendo no meio do peito, nos seus ombros, braço, cotovelo, punho, mãos, dedos. E ela continua descendo, vai passando pelo abdômen, pelas suas costas, na sua região lombar, abdômen inferior, quadril, as coxas, joelhos, a perna, tornozelo e pés. Quando chegar no pé, você vai inspirar, reter o ar o máximo que você consegue e depois você vai soltar o ar com a boca aberta. Você vai respirar mais 2 vezes dessa forma. Então, você inspira pelo nariz, enche o peito de ar, mantém e solta o ar com a boca aberta. Uma última vez, inspira, enche o peito de ar, solta o ar com a boca aberta. E essa mesma bola de luz, subindo pela sola dos seus pés, você vai observar o caminho de volta. Então, ela vai subir pelos seus pés, passar pelos tornozelos, pela perna, joelhos, coxas, quadril, a base da sua coluna, seu abdômen inferior, ali na altura do seu umbigo, na sua lombar, próximo ao seu estômago, no abdômen superior, no seu peito, nas suas costas, ombro, cotovelo, punho, mãos, dedos, pescoço, na nuca, na base do seu crânio. Passa pela boca, pelo nariz, olhos, testa, topo da cabeça. Observe o corpo agora e perceba o que mudou. Inspira de forma consciente, então você pede para que o ar entre pelo nariz, você dá um comando para que esse ar entre e saia. Vai inspirando, soltando, movimentando devagarinho os pés, as mãos,
Quando você se sente pronto, você pode abrir seus olhos. Para quem está voltando, a gente vai caminhando aqui para o fim, vamos encerrar. Eu deixo o convite para que você esteja aqui no próximo domingo, às 9h39. Então, vamos começar uma nova série. Eu ainda não sei qual é o próximo tema, essa semana já conto para vocês. E eu espero você no próximo domingo. Agradeço de coração todo mundo que esteve aqui ao vivo. E a gente se vê no próximo domingo. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o tema que a gente abordou, Ai, que bom, Rogério! Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o que a gente conversou aqui, sobre qualquer live antiga que você possa assistir aí, e ficou dúvida, você pode mandar para mim no WhatsApp. Tem os contatos lá na bio do Instagram, lá no site da conectado.life. Mandem mensagens, eu vou respondendo para vocês, tá bom? E a gente se vê no próximo domingo. Um beijo enorme para todo mundo. Obrigada, viu, gente? A gente se vê domingo que vem. Fiquem bem, um ótimo domingo para todo mundo. Beijo grande.